Nós vamos agora para o nosso sermão. Nós vamos continuar na nossa série Rei dos Reis, exposições no Evangelho de Mateus. E nós vamos agora para a parte 7 do sermão profético. Parte 7 do sermão profético. Nós vamos ler do verso 4 até o verso 21. O sermão do profético se encontra nos capítulos 24 e 25. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis. Porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados. Trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Até aí, amém. O foco de nossa mensagem hoje será o verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E o título de nossa mensagem é O Testemunho dos 12 Apóstolos. Então, como nós já aprendemos em semanas anteriores, as coisas mencionadas por Cristo do capítulo 4, do verso 4 até o verso 34, todas elas se cumpriram no primeiro século, no século I. Porque essas coisas do 4 em diante não eram sinais do fim do mundo. Eram sinais do fim de Israel, do fim de Jerusalém, da destruição do templo. Ou seja, esses sinais mencionados do verso 4 em diante, como verso 5, falsos cristos. Verso 6, guerras. Verso 7, fomes, pestes, terremotos. Que no verso 8 são o princípio das dores. Verso 9, a perseguição mundial. Verso 10, a grande apostasia. Verso 11, muitos falsos profetas. Verso 12, a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. Todas essas coisas eram sinais de que Israel, Jerusalém e o templo estavam perto de serem destruídos. E uma das coisas que nos ajuda a ler os textos bíblicos, e na verdade a ler qualquer texto, é algo que nós aprendemos na aula de português na escola,
que é estar atento aos pronomes, estar atento ao sujeito da frase. Ó, os professores aí que ensinam os seus alunos, está atento ao pronome e ao sujeito. O que é o pronome e o sujeito? O que é o pronome e o que é o sujeito? Vamos pensar aqui no sujeito. Ó. Eu estou pregando. Quem é o sujeito? Eu. Então, eu é um pronome, porque esse palavra eu se refere a Frank Brito. Então, o pronome é uma das palavras que se refere a uma pessoa. Um pronome substitui um nome. Ou se eu falar, ó, ela está assistindo o culto. Ela quem? Minha filha Bequinha. Então, um sujeito, ela é o sujeito, e também é o pronome, porque está substituindo o nome Bequinha. Tá certo? E também existe o predicado. Então, vamos lá. Eu prego em Novo Hamburgo. Predicado é em Novo Hamburgo. Quem matou a aula de português não lembra disso, então está aprendendo agora. Agora vamos prestar atenção aí numa coisa nessa passagem aí, tá? Verso 4, ó. E Jesus respondendo, disse-lhes. Tá vendo? Disse é o verbo. Tá vendo o verbo disse? Aí depois do disse tem o tracinho e tem o lhes. Tá vendo? Lhes. Esse lhes aí é eles. Quem são o eles? Aí disse-lhes, disse a eles. Quem são eles? No contexto, o eles, se você voltar para o verso 1, são os discípulos. Então Jesus está falando com os discípulos, certo? Então Jesus não está falando com o Frank Brito aí na conversa, não estava vivo naquela época. Nem você. Ele está falando com os discípulos. Por que isso é importante? Verso 4, olha de novo no verso 4. Disse-lhes, ou seja, disse aos discípulos, acautelai-vos. Está vendo o verbo acautelai? Acautelai está no imperativo. Imperativo quer dizer que é uma ordem. Acautelai é uma ordem. Jesus está mandando acautelar, está mandando tomar cuidado. Mas está vendo que também tem o tracinho aí? Tem o tracinho e vos. Está vendo o vos? Vos é segunda pessoa do plural. Jesus está falando, vocês têm que tomar cuidado. Quem é o vocês aí? Quem é o vós? O vós é os discípulos. Vocês perceberam que no capítulo inteiro, Jesus fala coisas que os discípulos, os apóstolos, vão experimentar. Então preste atenção. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então haveria pessoas tentando enganar o vos. O vos aí é quem? Os apóstolos. Então, no verso 4, Jesus está dizendo, apóstolos, eles vão tentar enganar vocês. O que isso pressupõe? Pressupõe que essa profecia precisava se cumprir enquanto os apóstolos estavam vivos. Porque se Jesus está dizendo que vai ter falsos cristos tentando enganar os apóstolos, então os apóstolos precisavam estar vivos. Os apóstolos estão vivos agora? Não. Então essa profecia diz a respeito deles. Vamos continuar. Verso 6. Ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Quando Jesus diz ouvireis, ele está falando com quem? Com os, todo mundo junto, os apóstolos. Vocês, apóstolos, vão ouvir de guerras e rumores de guerras. Agora preste atenção no seguinte. Está vendo o verso 10? Desculpe, verso 9. Então vos hão de entregar para serem atormentados. Vos, ele está falando com os apóstolos. Agora pule para o verso 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Perceba que Jesus mudou o pronome. Isso é muito importante. Jesus mudou o pronome. Verso 10. Jesus não diz assim, ó. Nesse tempo, vós sereis escandalizados. Ele não diz vós no verso 10. Ele não diz vós trair-se-ão uns aos outros. Por que ele não diz vós? Por que ele não diz vocês? Vós é vocês.
Porque essa coisa no verso 10, os apóstolos não fariam isso. Os apóstolos não iriam se trair um ao outro, nem se escandalizariam e nem se odiariam um ao outro. Então veja que quando ele vai falar de coisas que os apóstolos não fariam, Jesus fala na terceira pessoa, eles. Ou seja, outras pessoas vão se escandalizar, outros vão se trair, outros vão se odiar. Os apóstolos não, porque os apóstolos eram seguidores de Jesus, eles não vão se odiar. Por que que no verso 9 ele fala, vocês vão ser entregues? Porque aí são coisas que os apóstolos experimentariam. Vocês estão vendo que tem coisas no sermão que Jesus inclui os apóstolos e tem coisas que Jesus não inclui os apóstolos. Quais são as coisas que Jesus não inclui os apóstolos? As coisas ruins. Isso pressupõe que no verso 9, e toda vez que tem os vos, ele está falando de algo que os apóstolos estariam vivos para ver acontecer. Porque se os apóstolos não tivessem vivos para ver acontecer, ele não falaria vós, ele falaria eles, aquela geração futura. Ele teria falado no verso 9, ó, eles vão ser entregues para ser atormentados, eles serão perseguidos em todas as nações. Ele não diz eles, falando de outro, ele diz falando vocês, os apóstolos. Meus irmãos, isso é português, e isso te ajuda a interpretar o texto de quem que Jesus está falando. Isso implica que todos esses sinais se cumpriram na geração dos apóstolos, como nós temos visto aqui, e isso é o que Jesus reforça no verso 34. Vamos ler o verso 34, todo mundo junto. 1, 2, 3. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Esta geração. Jesus não diz aquela geração futura. Ele diz, esta geração de vocês, a geração dos apóstolos, não vai passar sem se cumprir tudo que eu estou profetizando. Então, quando Jesus diz, por exemplo, no verso 6, e ouvireis de guerras e rumores de guerras, ele não está falando com Frank. Frank, quando você ouvir de guerra, ele está falando, Pedro, João, Tomé, Tiago, André, quando vocês, não é o Frank, é os apóstolos. Essas guerras, essas pestes, esses terremotos, portanto, são pestes, terremotos, guerras da geração dos apóstolos, não da tua geração. E isso é importantíssimo para entender o verso que nós vamos focar hoje, que é o verso 14. Então vamos ler todo mundo junto o verso 14. 1, 2, 3. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O verso 14, em que Jesus fala sobre a pregação do evangelho em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, Jesus não está falando sobre o evangelismo que acontece agora. Então, eu estou aqui pregando o evangelho, e é bom que isso aconteça, mas no verso 14, Jesus não está falando sobre mim. Ele está falando sobre a pregação do evangelho que foi feita pelos apóstolos. Os apóstolos pregaram o evangelho em todo o mundo, a todas as nações. Ou seja, o verso 14 está ensinando que antes da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, como nós vimos nos sermões anteriores, antes da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, os apóstolos terminariam de fundar a igreja. Ou seja, o verso 14 está falando sobre a fundação da igreja em todas as nações, antes da destruição do templo, no ano de 70. Vamos ver como o próprio Novo Testamento explica isso. Eu quero que vocês percebam aí o verso 14. Eu quero que vocês observem a palavra específica aí, em testemunho. Está vendo? Em testemunho. Em testemunho. Essa palavra aí é algo que só os apóstolos poderiam fazer. Vamos ver isso em outras passagens. Vamos abrir no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24.
No Evangelho de Lucas, capítulo 24, é a passagem que vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Então, no início do capítulo, eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu quero que vocês passem o olho aí. No início do capítulo, nos primeiros versos, vocês vão ver que Jesus ressuscitou. Então, o verso 1 diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais vivente entre os mortos? Não está mais aqui, mas ressuscitou. Então Jesus, os anjos aparecem para as mulheres aí e avisam que Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, os apóstolos ainda não sabiam. E os apóstolos, na verdade, estavam trancados numa casa, apavorados, cheios de medo, até que Jesus vai aparecer para eles no verso 44. Pulem para o verso 44. Na verdade, pulam para o verso 36. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que via algum espírito. Espantados e atemorizados. Estão realmente apavorados os apóstolos. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vedes, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou, comeu diante deles. Então Jesus ele parou para comer um peixe assado na frente dos apóstolos para provar que ele realmente era homem. Tinha carne e osso. Vou comer aqui com vocês um churrasquinho de peixe, que estão muito apavorados. Então estava... Que ideia é essa de que eles estavam não crendo por causa da alegria? O que quer dizer isso, não crendo por causa da alegria? Sabe quando você recebe uma notícia que você está tão feliz que você nem acredita? Você fica falando assim: não, deve ser mentira. Não pode ser verdade. Então Jesus apareceu para eles. Jesus tinha sido crucificado. Quando Jesus aparece, eles estavam tão apavorados e tão felizes ao mesmo tempo, que eles não sabiam se acreditava ou não acreditava. Será que a gente está vendo um fantasma? Será que a gente está alucinando, a gente está doido? Aí Jesus fala: calma, calma, calma. Vamos comer um peixe aqui, um peixe assado, ou seja, vamos acalmar os corações. Eu vou comer, vocês vão ver que eu sou homem de verdade. Carne e osso, só pode encostar aqui, Jesus diz. E aí no verso 44, Jesus vai dizer, verso 44, e diz-lhes: São essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem a Escritura. Então o que Jesus está dizendo no verso 44? Vocês estão apavorados, vocês estão com medo, vocês não estão acreditando, mas isso, eu fui crucificado, eu ressuscitei, é o que estava escrito na Bíblia. Olha só no verso 44. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, quer dizer, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nos profetas. Quem é os profetas? Isaías, Jeremias, Ezequiel, etc. E no livro dos Salmos. Ou seja, Jesus está questionando: vocês estão apavorados por quê? Vocês não conhecem os Salmos, vocês não conhecem Isaías? Lá não profetiza que o Messias ia morrer, tá? Por que vocês estão apavorados? Aí o entendimento deles abre no verso 45 para entender a Bíblia. Por isso você tem que orar para Deus abrir o entendimento, porque no meio da ansiedade, do pavor, muitas vezes você lê, mas você não entende, porque você está dominado por outro pensamento.
Aí Jesus continua no verso 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus está dizendo, tudo isso foi profetizado lá no Velho Testamento, e uma das coisas que é profetizada no verso 47, vamos ver todo mundo junto no verso 47, 1, 2, 3, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Verso 48, e destas coisas sois vós testemunhas, tá? O que significa que eles eram, no verso 48, testemunhas? Porque os apóstolos, veja que testemunha aí tem um significado bem técnico. Os apóstolos, eles viram o ministério de Jesus, eles ouviram os sermões de Jesus, eles viram Jesus ser crucificado e eles viram Jesus ressurreto. Então, eles eram testemunhas no sentido de que eles presenciaram todas estas coisas. Eles estavam presencialmente em todas essas coisas. Então, os apóstolos são testemunhas. Agora, eu quero que vocês prestem atenção que o que Jesus diz no verso 47, que a pregação em todas as nações, está vendo o verso 47, começando por Jerusalém, é aquilo que foi profetizado lá em Mateus 24, verso 14. Que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a todas as nações. Verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Agora, vamos para o Atos dos Apóstolos. Vamos para Atos dos Apóstolos. Para quem não sabe, Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas. Então, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho, que nós acabamos de ler, também escreveu o Atos dos Apóstolos, que nós vamos ler agora, Atos capítulo 1. Então, vamos lá. Atos capítulo 1, verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então veja aí que no começo de Atos, Lucas está explicando que depois que Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias com os apóstolos. Então olha só que interessante, os apóstolos, Jesus ficou 40 dias na terra, convivendo com os apóstolos, depois de ressuscitar. E aí nós vamos ver que vai chegar o momento agora que Jesus vai subir ao céu. Olha só o que Jesus diz nos versos 5 até o 9. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Olha só no verso 8. O poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E a partir desse Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Vamos ver todo mundo junto. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Está vendo que Jesus está dizendo que os apóstolos seriam testemunhas dele até os confins da terra. E no verso 9, Jesus sobe ao céu. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, a uma nuvem recebeu, ocultando os seus olhos. Agora, vamos pular para o verso 15, que nós vamos ver algo importante aí. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse,
Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo prediz pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então, para aí, Pedro está falando de Judas. Vocês lembram que Judas se matou? Depois de trair Jesus, vender Jesus por 30 moedas de prata, Judas Iscariote se matou. Então, o que aconteceu? Judas foi lá, ele se enforcou, a corda rompeu, Judas caiu, se espatifou todo no chão, e assim ele morreu. É isso que Pedro está recontando. E agora no verso 21, olha só o que Pedro vai dizer no verso 21. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça testemunho conosco, testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhidos, para que tome parte neste ministério apostolado que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os outros apóstolos. Ou seja, Pedro fala que Judas Iscariotes morreu, e agora Jesus no céu vai escolher um substituto de Judas. Foi escolhido quem no verso 26? Matias. Por que eu li essa passagem? Porque eu quero que vocês prestem atenção numa palavra que tem no verso 22. Olha só o final do verso 22. Um deles se faça conosco testemunha. Está vendo a palavra aí, testemunha? Veja que ele fala, um deles. Agora presta atenção no seguinte. Vocês viram que ele apresentava duas pessoas aí, José chamado Barsabás e Matias. Tinha dois candidatos. Por que só tinha dois candidatos? Porque no verso 22 tem um critério aí. Qual era o critério para ser apóstolo? Tinha que ter convivido com Jesus desde o seu batismo até a sua ressurreição. Ou seja, tinha que ser uma testemunha de todas as coisas que Jesus fez enquanto ele estava na terra. Então tinha que ter visto o batismo de Jesus, tinha que ter ouvido os sermões de Jesus, tinha que ter ouvido as pregações de Jesus, ouviu o sermão do monte. Tinha que ser alguém que cumprisse esse critério e que viu Jesus ressurreto. E que viu Jesus subir ao céu. Então, dentro de todos esses critérios, além dos 11 apóstolos, só tinha duas pessoas. Só tinha, qual o nome dos dois? Verso 23, José e Matias. Então, eu vou fazer uma pergunta muito importante aqui. Segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e Lucas, capítulo 24, que a gente já leu, pergunta: todos os cristãos são testemunhas? Sim ou não? Não. Uma testemunha é quem viu Jesus pregar, quem viu Jesus morrer, quem viu Jesus ressuscitar, quem viu Jesus subir aos céus. E além dos 12, só havia dois homens que viram tudo isso. E aí, o Espírito Santo, Jesus Cristo no céu, escolheu um deles que foi Matias, e aí Matias passou a ser o 12º apóstolo. Então, os 12 apóstolos, eu queria saber por que lá em Gramado tem um monumento aos 12 apóstolos. Aí eles colocaram o traidor lá, tem a estátua de Judas Iscariotes lá. Por que não botaram Matias? Não sei. Mas tem a estátua homenageando Judas lá em Gramado. Que homenagem esquisita. Fecha parênteses. Então, quem foi o apóstolo que substituiu Judas? Resposta: Matias. Matias é uma testemunha. Entenderam? Então, se você ler Atos dos Apóstolos, essa palavra testemunha só é utilizado para se referir aos apóstolos. Só. Porque são os apóstolos que viram tudo acontecer. Você não viu Jesus pregar o Sermão do Monte. Como é que você sabe o que Jesus pregou no Sermão do Monte? Porque o apóstolo Mateus, quem escreveu o Evangelho de Mateus foi Mateus. Mateus era um dos 12 apóstolos, quer dizer que ele era uma testemunha. Ele ouviu Jesus pregar, escreveu para você ouvir.
Você não estava lá na ceia do Senhor quando Jesus pregou o discurso do cenáculo, onde ele promete o Consolador, o Espírito Santo. Você não estava lá. Então você não testemunhou aquilo acontecer. Mas quem estava lá? Um dos que estava lá, apóstolo João. E ele registrou por escrito aquele sermão lá em João 13-16. Está o discurso do cenáculo, que é o sermão de Jesus, quando ele instituiu a ceia do Senhor. João estava lá. Então, o Novo Testamento é escrito por testemunhas. Pessoas que viram, que andavam, que eram os amigos de Jesus. E por isso que o substituto de Judas Iscariotes não poderia ser qualquer um, tinha que ser alguém que fazia parte daquele grupo que andava junto com os apóstolos. Se você entender isso, você vai agora voltar para Mateus 24 e você vai perceber que não é possível que Mateus 24, verso 14, esteja se cumprindo em 2025. Você vai falar, está se cumprindo agora porque o evangelho está sendo pregado agora. Sim, é verdade que o evangelho está sendo pregado agora em 2025, mas o verso 14 não fala só de pregação. Vamos ler de novo, presta atenção. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho. Quem são as testemunhas? Os 12 apóstolos. Ou seja, ele está falando da pregação dos 12 apóstolos. Ou seja, ele está falando dos 12 apóstolos, avisando ao mundo, avisando às nações, o que eles viram e ouviram quando eles andaram e caminharam com Jesus. É isso que ele está falando no verso 14. Ou seja, ele está falando dos apóstolos fundando a igreja, lançando as bases do cristianismo. Eu não estou testemunhando de nada aqui. Eu estou lendo para vocês o testemunho de Mateus. Entenderam a diferença? Eu estou pregando com base no testemunho de Mateus. Mateus testemunhou. Agora nós vamos ver claramente que isso se cumpriu no primeiro século. A gente já leu Atos capítulo 1, onde Jesus diz que os apóstolos testemunhariam de Jesus até os confins da terra. Mas vamos ler outras passagens. Abram em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Em Colossenses capítulo 1, no texto que nós vamos ler agora, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que enquanto ele estava escrevendo a carta aos Colossenses, a profecia de Mateus 24, verso 14, já tinha se cumprido. Eu vou repetir. Segundo Paulo, na epístola aos Colossenses, quando ele escreveu Colossenses, a profecia de Jesus já tinha se cumprido. Vamos ler a partir do verso 3. Diz assim: graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, o verso 5, ele está dizendo para os colossenses, olha só a importância aí dos pronomes. Por causa da esperança que vos, está vendo? Vos, quer dizer vocês. É uma esperança que está reservada para vocês. Qual é a base da esperança? Qual é a base dessa esperança que eles têm, que está reservada no céu? É a palavra da verdade do Evangelho.
Está vendo aí, final do verso 4, o evangelho. O que significa evangelho mesmo? Boa notícia, boa nova. É a boa notícia de Jesus. Já chegou até os Colossenses. Olha só o verso 6. Vamos ver todo mundo junto, verso 6. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. Pausa. O que Paulo está dizendo que já está em todo o mundo? A palavra do evangelho. Quando ele está escrevendo Colossenses, ele está dizendo, essa palavra do evangelho chegou para vocês na cidade de Colosso e já está, verso 6, em todo o mundo. Então, quando Paulo escreve isso aqui, já se cumpriu a profecia de Jesus. Então, volte lá em Mateus 24, 15. Vamos associar com muita clareza. Mateus 24, 14, na verdade. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O verbo aí está será. Será o quê? Futuro. Então, nesse momento aí, em Mateus, Jesus ainda está na terra. Então, o evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, não chegou no mundo inteiro ainda. O tempo se passa no tempo de Colossenses. Volta lá em Colossenses. Verso 6, aquilo que Jesus disse que ia acontecer, Paulo está dizendo, já aconteceu. A palavra do evangelho já está em todo o mundo. Então, se vocês lerem o livro de Atos dos Apóstolos, o que quer dizer todo mundo? Quer dizer numa região geográfica espalhado pela terra. Então, se você ler Atos, vocês vão ver os apóstolos pregando na Europa, vocês vão ver os apóstolos pregando na Ásia, vocês vão ver os apóstolos pregando aos africanos. Então, os apóstolos vão viajando pelo mundo, por vários continentes, anunciando aquilo que eles viram Jesus falar lá em Israel. Então, tudo que Mateus, João, Tomé, André, Filipe, Bartolomeu, Matias, tudo que eles ouviram pessoalmente Jesus pregar, o sermão do monte, o sermão profético, o sermão das parábolas, o discurso no cenáculo, o diálogo com Nicodemus, tudo isso que Jesus ensinou, um vai para Roma, o outro vai para a África, com os africanos, o outro vai lá para a Índia, com os indianos. Eles vão se espalhando pelo mundo e anunciando o evangelho em todo o mundo. De forma que aquela mensagem de Jesus não estava mais presa a Israel, mas estava espalhada pelas nações, em todas as raças e todos os povos. E Paulo diz que quando ele escreveu aos Colossenses, isso já tinha se cumprido. Não tem como você negar que em Colossenses capítulo 1, verso 6, ele diz que o evangelho já tinha sido pregado ao mundo. Está vendo a expressão que ele usa? Em todo o mundo. Agora continuem para o verso 21 a 23. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua mente, pela morte, para perante ele vos apresentar de santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecestes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes a esperança do evangelho que tendes ouvido. Todo mundo junto agora? O qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, Paulo está dizendo o foi. Foi está no passado ou no futuro? Está no passado. O evangelho já foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Paulo está dizendo que isso já aconteceu. Por que isso já aconteceu? Porque Paulo sabe que ele não é o único apóstolo. Ele sabe que tem Mateus, ele sabe que tem João, ele sabe que tem Tomé. Nós temos, meus irmãos, registros desde o século II de Tomé na Índia. O túmulo de Tomé está, até hoje nós sabemos o local que Tomé foi enterrado na Índia com base em documentos dos cristãos dos primeiros séculos. Os apóstolos realmente se espalharam pelo mundo. Vocês já pararam para pensar na coragem dos apóstolos para viajar para lugares tão longes assim? Lugares tão distantes?
culturas tão diferentes. Você imagina os apóstolos chegando lá nas profundezas da África. Muitas vezes, lugares muito distantes de Israel, que eles não estavam acostumados a conviver, eles foram até lá. Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresça. E por isso que Jesus enviou os apóstolos pelo mundo. Deus ama os europeus. Então Deus mandou Paulo para pregar para os gregos, lá em Corinto e Tessalônica. Paulo está pregando para os gregos. Só que Deus também ama os africanos. Então ele mandou Filipe pregar para os africanos, mandou Tomé pregar para os indianos, mandou cada apóstolo para um lugar diferente. Então os apóstolos, durante o ministério de Jesus, enquanto eles estavam convivendo com Jesus, vendo Jesus realizar milagres, ouvindo Jesus pregar, eles estavam sendo preparados para viajar pelo mundo, anunciando a mesma mensagem que eles ouviram Jesus pregar. E foi assim que os apóstolos fundaram a Igreja Universal. Então nós recitamos aqui todo domingo, né, o credo. O que nós recitamos no credo? Que a igreja é o quê? Vamos saber quem está com a hora. Una, santa, universal e apostólica. O que quer dizer que a igreja é universal? Quer dizer que ela está presente a todos os povos, todas as raças. Universal é isso, a igreja é para todos. A igreja é para os europeus, para os africanos, para os asiáticos, para os japoneses, para os chineses, para os brasileiros. A igreja é para todos. E quem fundou essa igreja para todos? Os 12 apóstolos. E por isso a igreja é apostólica. Porque a igreja segue o ensino dos apóstolos. Por que a igreja segue o ensino dos apóstolos? Porque os apóstolos eram as testemunhas de Jesus. Vamos ver outras passagens que deixam claro que essa profecia se cumpriu no primeiro século. E depois nós vamos fazer algumas aplicações práticas. Abram em Marcos, capítulo 16. Marcos 16, versos 14 a 20, nós vamos ler algumas passagens mais, para deixar claro o cumprimento dessa profecia. Marcos 16, versos 14 a 20. Finalmente apareceu aos 11, Marcos 16, 14. Finalmente apareceu aos 11, por que só 11? Porque aí Judas já se matou, isso aí no momento da ressurreição. Judas já se matou e Matias ainda não foi escolhido. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão serpente e beberão. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. Agora todo mundo junto. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, eles aí é quem? São os apóstolos. Então, os apóstolos saíram e pregaram por todas as partes, quer dizer, ao redor de todo o mundo. E tem muitas outras passagens. Eu não vou ler todas, mas eu só quero ler uma última. É Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 8.
Diz assim: primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Então veja que Paulo diz aí que essa fé que os romanos tinham, a fé em Jesus Cristo, a fé no Evangelho, não estava sendo anunciado só em Roma. Estava sendo anunciado aonde? Paulo diz o quê? Em todo o mundo. Muito bem. Então, com isso, pode voltar para Mateus capítulo 24. Com isso, fica claro que no primeiro século, os 12 apóstolos, depois de Jesus subir ao céu, eles anunciaram o evangelho do reino em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. E quando eles terminaram de anunciar o evangelho em todo o mundo, na Ásia, na África, todos esses povos, o que aconteceu? Segundo o verso 14, então veio o fim. Esse fim veio que foi a destruição de Jerusalém, que é mencionado a partir do verso 15. Então, o verso 15 vai descrever a destruição de Jerusalém, porque veio o fim depois que os apóstolos terminaram de pregar. Então, não é o fim do mundo. Ele não fala nada de fim do mundo aí. O fim aí é o fim do verso 15, que é o mesmo fim do verso 2. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Isso prova que os apóstolos terminaram de fundar a igreja. Isso aqui é muito importante. Os apóstolos terminaram de fundar a igreja antes da destruição de Jerusalém. Ou seja, os apóstolos, depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos tiveram 40 anos para fundar a igreja. E quando eles terminaram de fundar a igreja em todas as nações, em todo o mundo, aí veio o fim de Jerusalém. Vamos fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida hoje. Número 1. Se os apóstolos foram escolhidos como testemunhas de Jesus, diretamente por Jesus, e se Jesus prometeu que eles terminariam de dar testemunho ao mundo antes da destruição de Jerusalém, isso prova que qualquer ensinamento que não tenha origem nos apóstolos é falso, é heresia, não é o verdadeiro evangelho. Então, se você crer em qualquer coisa e dizer, não, eu sou cristão, no que você crê? Se isso que você crê não foi ensinado pelos 12 apóstolos antes de Jerusalém ser destruído, então você crê é falso. É simples assim. Por que é falso? Vamos dar alguns exemplos históricos. No século XIX, um dos homens mais racistas que viveram no século XIX se chamava Allan Kardec. As coisas que Allan Kardec, fundador do kardecismo, já ouviu falar do kardecismo? As coisas que Allan Kardec escreveu sobre os negros, eu teria vergonha de repetir aqui, de ler as coisas que ele escreveu. Muito baixo nível, muito baixo nível. E aí Allan Kardec vai dizer que existe uma coisa que ele chama de reencarnação. Aí você morre, aí Allan Kardec vai dizer, você morre, você não vai para o céu nem inferno. Aí a primeira coisa que você vai achar estranho, porque o nome do livro de Allan Kardec é O Evangelho segundo os Espíritos. Se ele está dizendo que é o Evangelho, então o que ele escreve tem que ser de acordo com Pedro, Paulo e João. Só que Pedro, Paulo e João não escreveram sobre reencarnação. Aí Allan Kardec vai dizer que você vai morrer, e aí você vai voltar em outra vida, você vai ser outra pessoa. Aí ele diz que você vai evoluindo. Agora presta atenção no que Allan Kardec ensina lá no século XIX. Você vai evoluindo, se você evoluir mais, você vai nascer branco.
Se você regredir, você nasce negro. Sabia que Allan Kardec ensinava isso? Que o negro é o mais baixo. Então, se tu for um cara muito ruim, tu vai nascer negro. Porque o negro é o mais baixo. Eu estou falando isso com muita vergonha, mas é isso que Allan Kardec ensina. Bom, nos países mais ricos do mundo, ninguém quer saber de Allan Kardec. Só em país pobre. Mas ele ensinava isso. Agora, vamos comparar isso com os apóstolos. Os apóstolos ensinavam a reencarnação? Não. Eles ensinavam que o negro é inferior? Também não. Então, por que no Brasil tem tantas pessoas lendo esses livros que dizem essas coisas e dizendo, eu sou kardecista, eu sigo o evangelho, eu sou cristão? Porque na cabeça deles, para ser cristão, você não precisa seguir a Bíblia, o Novo Testamento. O problema é que não existe cristianismo fora do Novo Testamento, porque não existe testemunha de Jesus do século XIX. Allan Kardec nunca viu Jesus. Então, como é que ele pode escrever um evangelho contrariando tudo que Jesus ensinou? Se Jesus mandou os apóstolos pregar a todas as nações, e não disse, essa aqui é pior, essa aqui é inferior, essa raça é inferior. Jesus não ensinou isso, João não ensinou isso. E eu estou dizendo isso para você, eu estou dando isso como exemplo, para dizer que no Brasil, as pessoas sentam para ler o livro desse cara que nunca viu Jesus. Ele não estava presente quando Jesus ressuscitou. Ele não estava presente quando Jesus subiu ao céu. Matias estava. João estava. Mateus estava. O cara, 1900 anos depois, ele senta para escrever um livro. Ele diz que o livro dele é o Evangelho. E um monte de brasileiros segue esse cara. E tinha até o programa do Gugu, né? O programa do Gugu, cheio de kardecista lá ensinando o que é o kardecismo, o espiritismo. Por que estão seguindo um homem corrupto, contrário aos apóstolos e racista, dizendo que esse é o evangelho? Milhões de brasileiros seguem. Então vocês estão vendo a importância de entender quem são as verdadeiras testemunhas de Jesus? De entender qual é os verdadeiros documentos, os livros nos quais nós encontramos Jesus, são os livros dos apóstolos. Não aceite nenhuma forma de cristianismo, de evangelho, que não tem origem no documento dos apóstolos. Agora você imagina uma coisa só. Eu vou seguir doutrinas, vou seguir ensinamento, vou seguir homens. E eu vou contrariar João que estava ao pé da cruz, vendo Jesus sangrar. João, que é Maria, morava na casa de João. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, Maria morava na casa de João. Então o homem que nasceu do Senhor abraçou Jesus, estava abraçado com Jesus na ceia do Senhor, antes de Jesus ser preso. Eu vou desacreditar João para seguir um monte de embusteiro, mentiroso, herege, de 1900 anos depois, 500 anos depois, 600, 700, 800 séculos depois, que não viram o que os apóstolos viram. Então a importância dessa profecia de Jesus e este evangelho do reino será pregado em todo mundo, testemunho em todas as nações, nós temos que saber qual é o testemunho que garante o cristianismo autêntico. E eu vou ser mais específico. Eu vou repetir aqui as palavras, de forma resumida, de Clemente de Alexandria, o grande pastor da igreja do século II. E de forma resumida, Clemente disse o seguinte. É um texto longo, não vou ler tudo, mas diz o seguinte. Qualquer ensinamento, olha só como é que ele é específico. Qualquer ensinamento que foi ensinado somente depois da destruição de Jerusalém é falso.
qualquer ensinamento que só passou a ser ensinado depois da destruição de Jerusalém é falso. Por que ele diz, por que ele coloca essa data aí? Porque os apóstolos terminaram de fundar a igreja quando? Antes da destruição de Jerusalém. Então, se é um ensinamento que só vem depois, não tem origem nas testemunhas que Jesus escolheu. Então, esse texto nos coloca diante de uma necessidade de tomar a decisão. Qual é a base da sua fé? Por isso que a verdadeira igreja, ela é apostólica. Ela se baseia no testemunho dos 12 apóstolos. Toda a igreja que se afasta do ensino dos apóstolos é falsa. E toda a espiritualidade que não se baseia no testemunho dos apóstolos é falsa. Então, João, que na noite em que Jesus foi traído e preso, ele estava presente com Jesus na ceia do Senhor. E como Mateus também registrou, Jesus instituiu a ceia e disse: fazei isso em memória de mim. Então, como pode existir, por exemplo, pessoas que se dizem cristãs, mas elas nunca vão na igreja celebrar a ceia do Senhor? Já viu os cristãos desigrejados? Eu não preciso de igreja. Quem decidiu por você que você não precisa de igreja, se Jesus disse para Pedro? Pedro ouviu das palavras da boca de Jesus, não foi alguém que contou para Pedro. Pedro estava lá quando Jesus, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Quem somos nós para dizer: eu não preciso da igreja, eu não preciso da ceia do Senhor, eu não preciso do batismo? Eu não preciso disso, eu faço o meu cristianismo do meu jeito. Cristianismo do meu jeito é maldito. Porque é o cristianismo dos inimigos dos apóstolos. Vocês não estão vendo aqui na profecia que enquanto os apóstolos pregavam o evangelho em todo mundo, eles seriam odiados e surgiriam falsos profetas se opondo aos apóstolos? Então, se nós queremos ser fiéis a Jesus, nós precisamos ser fiéis ao testemunho dos amigos de Jesus que ele escolheu para fundar a sua igreja. Ele disse para Pedro: tu és Pedro. Sobre esta pedra, quem sou eu para contrariar o ensinamento de Pedro? Agora eu vou inventar o meu cristianismo, o meu evangelho, o meu Jesus para contrariar Pedro. Isso é arrogância. Esses falsos profetas que são mencionados aí no verso 11, que contrariam os apóstolos, eles são arrogantes. Assim como é arrogante qualquer pensamento que eu vou inventar a religião do meu jeito. Por isso que os presbiterianos, desde o século XVI, foram muito firmes. Eles diziam: sola a Escritura, somente a Escritura, porque se a gente não for seguir a Escritura, é o testemunho de quem que a gente está seguindo? A Escritura é o testemunho dos apóstolos. E dele nós não temos o direito de desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. E outro ponto que eu quero enfatizar, que essa profecia aí enfatiza, é o seguinte. A profecia do verso 14, de que os apóstolos pregariam em todo o mundo, ela estabelece que nós cristãos precisamos ser marcados pela esperança. Pela esperança. A esperança é uma das 3 virtudes cardeais de 1 Coríntios 13. Eu vou te explicar por quê. Se você observar essa pregação no Evangelho aí, no verso 14, em todo mundo, ela ocorre em meio às tribulações que vinham sendo mencionadas desde o verso 9. Ou seja, os apóstolos, eles foram bem-sucedidos em pregar o evangelho em todo o mundo, em meio às perseguições, em meio aos escândalos, em meio às traições, verso 10, em meio aos falsos profetas, versos 11, tudo que ele está descrevendo aí, de tormento,
de perseguição, de escândalo, de traição, de ódio, de falso profeta, de enganador, é as coisas que os apóstolos teriam que enfrentar enquanto eles fundavam a igreja. Ou seja, mesmo em meio a toda essa oposição, nada pôde impedir a missão que Jesus deu aos apóstolos. Então, Deus amou a Índia. Vou usar o exemplo da Índia de novo. Deus amou a Índia e não tinha nada que impedir os apóstolos de chegar até a Índia e de pregar lá, de dar testemunho do evangelho lá. Imagina quanta oposição esses apóstolos sofreram para chegar lá. Nós lemos em Atos dos Apóstolos quantas perseguições o apóstolo Paulo sofreu até chegar, quando ele chegava entre os gregos, quando ele chegou em Roma para fundar a igreja em Roma. Quantas perseguições os apóstolos sofreram para fundar a igreja em Jerusalém. Por todas as nações eles foram perseguidos, mas sendo perseguidos, nada pôde impedi-los, porque nada pode impedir o plano de Deus. Essa profecia nos lembra disso. Nada pode impedir o plano de Deus, o propósito de Deus. Não adianta quanta maldade humana existe querendo impedir o propósito de Deus. No fim, no verso 24, o evangelho prevalece. Prevalece. Assim como não tem nada que vai impedir o evangelho de ser pregado em Novo Hamburgo. O evangelho vai ser pregado em Novo Hamburgo, é pregado em Novo Hamburgo, já foi pregado em Novo Hamburgo, porque nada pode impedir o propósito de Deus. Nem falso profeta vai impedir, nem rei, nem presidente, nem prefeito, nem perseguidor, nada impede os propósitos de Deus. E por isso o cristão, em meio à oposição, ele tem que ser marcado pela esperança. Olha nós aqui, no fim do mundo, ouvindo a palavra de Cristo. Nós estamos bem longe de Jerusalém, né? Isso aqui foi dito em Jerusalém. Olha como que já chegou longe. E isso deve ser motivo de esperança e também deve ser motivo de nos envergonharmos quando nós não estamos firmados nessa esperança. Meus irmãos, olha só quantas tribulações os apóstolos tiveram que enfrentar. Reis, governadores perseguindo, tormentando, matando. E eles continuavam com os olhos fixos na missão que eles receberam de Jesus. A gente tem que se envergonhar quando a gente desanima por muito menos. Às vezes, por muito menos, a gente está desesperado e foge da missão, foge do propósito, foge do foco. Por muito, muito, muito mais, os apóstolos não desistiram. Eles perseveraram naquilo que Jesus lhes deu. E dentro disso, reflita no seguinte. No verso 14, o evangelho do reino, que os apóstolos tinham como missão anunciar em todo o mundo, o fato de que os apóstolos cumpriram essa missão é a razão de nós termos a salvação. Se Jesus tivesse pregado em Jerusalém, em Israel, mas não houvesse testemunhas em todo o mundo, nós continuaríamos perdidos em nossos pecados. Do que adiantaria a missão de Jesus restrita a Jerusalém se não chegasse até nós? Para nós não adiantaria de nada. Então, a fidelidade dos apóstolos na missão dele e de todos os pregadores que sucederam os apóstolos ao longo dos séculos é a razão de nós estarmos aqui. Nós precisamos valorizar isso, ou seja, valorizar essa missão dos apóstolos é reconhecer a glória e a grandeza do evangelho que nós temos, porque eles tiveram a coragem de dar testemunho de Jesus. Meus irmãos, esses livros do Novo Testamento foram nos entregues, eu já falei isso aqui, banhados de sangue. Os autores desses livros aqui
Eles foram perseguidos e mortos para nós termos esse testemunho deles. Tiago, a gente leu aqui a carta de Tiago, Tiago que nos ensina sobre oração. Entenda que esse ensino de Tiago sobre oração, que ele recebeu de Jesus, Jesus ensinou Tiago sobre oração. Tiago morreu apedrejado em Jerusalém, pelo sacerdote de Jerusalém. Então, o livro de Tiago, você tem que valorizar esse testemunho, valorizar esse ensino, porque esse ensino é a sua vida. Esse testemunho dos apóstolos, o Novo Testamento, é a base da sua família, da sua vida, de tudo, é a base de tudo. De modo que desprezar esse ensino é, de certa forma, até desprezar a sua própria vida e desprezar a sua família. Você quer criar os seus filhos com base no quê? Eu sei no que eu quero criar. Eu vou criar meus filhos com base no testemunho dos apóstolos. Essa é minha missão. Ou seja, eu valorizo a missão deles por reconhecer que é por eles que eu tenho a minha base. E eu reconheço esse valor na prática. Todas as vezes que eu oro Pai Nosso, a riqueza do Pai Nosso, eu estou valorizando a missão de Mateus, que deu a vida dele para registrar esse Pai Nosso aqui no Sermão do Monte para mim. Porque se Mateus não tivesse registrado o Sermão do Monte para que eu pudesse ler e ensinar para minha filha, o que eu estaria orando? Com quem eu estaria falando? Eu nem saberia desse Pai. Eu não saberia desse Jesus. Eu tenho que praticar a gratidão a Mateus, porque ele fez o que Jesus mandou. Ele escreveu o testemunho dele banhado de sangue. E é por isso que eu conheço todos esses sermões preciosos. Olha só que preciosidade, o Sermão do Monte. Que é o Sermão do Monte, eu estou dando um exemplo, posso citar qualquer sermão de Jesus. A base da minha vida é o Sermão do Monte. Eu ensino minha filha, tudo que eu ensino para minha filha vai ser pautado nessas palavras de Jesus. Que estes homens, antes da destruição de Jerusalém, testemunharam e registraram por escrito, para que se cumprisse a palavra do verso 35. Que as palavras de Jesus nunca iriam passar. Aprenda, meus irmãos, a valorizar o testemunho dos apóstolos. A valorizar esses tesouros que eles entregaram para a igreja, para as nações. Aprenda a valorizar. Como é que se valoriza? Leia mais o Novo Testamento. Por que tem tanta gente no Brasil que a Bíblia está empoeirada? Ou então deixa aberta assim, deixa aberta na sala para abençoar a casa. Se você não lê, não vai abençoar nada, se é para ler. Como é que vai abençoar se você não lê? Como é que você deixa largado lá um livro? O apóstolo João escreveu 3 cartas. 3 cartas do apóstolo João. Eu tenho que valorizar, comer todo dia isso. Esses livros que são a fonte de vida, porque esses homens, eles viram e ouviram e foram enviados por Jesus. E por isso nós amamos a Escritura. Por que aqui a gente ama tanto a Escritura? Porque nós amamos Jesus. Não tem como amar Jesus e desprezar o testemunho dos homens que Jesus enviou para que nós soubéssemos dele. Receba Cristo em seu coração e receba o Novo Testamento, que é o testemunho dos 12 apóstolos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos porque antes do julgamento de Jerusalém, os apóstolos terminaram de fundar a igreja. Eles fundaram a igreja com base no testemunho deles. E registraram tudo isso por escrito nos livros que chamamos de Novo Testamento.
Livros esses que foram preservados pelo seu poder, para que nós tivéssemos um tesouro em nossa casa. Obrigado, Senhor, pelo esse tamanho tesouro. Que nós venhamos valorizá-los. Em nome de Jesus eu oro. Amém.